Nós estamos aqui em mais um programa da temporada Viver Bem. Estamos com o Dr. Leonardo, psicanalista, que vai nos trazer enriquecimento de informações que a gente precisa. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E meu nome é Leonardo Cavalcante Souto, assim como diz o doutor, sou psicanalista com especialidade em hipnoterapia e estou aqui para ajudá-los a respeito aí da questão sexual dos homens. A minha especialidade também é comunicação e comportamento humano. Que quanta coisa bacana que a gente vai ver hoje. Leonardo, pegando esse ensejo, né? O que a gente pode trazer isso, nesse caso, para esses homens que estão assistindo? Essa relação sexual, o que você pode orientá-los? Sim, perfeito. Ótima pergunta, doutor. Bom, lembrando que o sexo começa na mente. É nos pensamentos que começa a questão sexual. Muitos de nós homens achamos que começa na questão orgânica, na virilidade, da força, da potência. A questão hormonal, obviamente, está envolvida. Mas tanto para homens quanto para mulheres, a questão começa nos pensamentos e nas emoções. Isso aí, o cérebro controla até o dedo para a gente isso. Perfeito. Então, tudo é ali. O olho é o que você trata e faz a imagem. Perfeito. Internamente. Vamos falar um pouquinho sobre hipocampo. Sim. Né? Esclarece para esse pessoal o que é hipocampo, o que é isso importante para os homens. Sim, o hipocampo é extremamente importante, sobretudo para os homens também, porque é dentro do hipocampo que ficam nossas memórias de longo prazo. Então, todas as nossas experiências, sejam elas de infância, sejam elas da fase adulta, ficam no nosso hipocampo. E o que isso influencia na nossa questão sexual dos homens? Aqui nós estamos falando da questão sexual masculina, certo? O que isso influencia? Em tudo. Porque se eu tive experiências negativas sexualmente durante a minha vida, eu posso transferir isso para a minha consciência e aí no ato sexual eu posso ter problemas, eu posso falhar, eu posso fracassar. E que homem que nunca falhou de tudo? Todos nós. Zé que nunca falou, está mentindo. E se não falhou, uma hora vai. Uma hora vai, perfeito. Vai. Uma hora ele vai falhar. Faz parte. Né? Faz parte, completamente. Agora, quando isso começa a se tornar cotidianamente, que aí vem o alerta. Sim, né? aí vem o alerta e aí é que os pacientes precisam nos procurar, doutor. Por quê? Porque é nesse momento em que o relacionamento deles está sendo prejudicado. Devagar, com certeza, passo a passo e vai dando sinais. Vai dando sinais. Não só os sinais orgânicos, mas a mulher também dá o sinal. Com certeza, as mulheres começam a dar os sinais de insatisfação. O próprio homem começa a se sentir culpado e isso é pior ainda, doutor. Porque quando o homem começa a se sentir culpado e começa a se sentir muito fraco, isso começa a permear os pensamentos e as emoções dele. Aí onde ele tem uma série de falhas, porque a emoção está envolvida. Aí vem a baixa autoestima, baixa segurança, perfeito, medo isso. E o afastamento, né? Afastamento. Ele não quer mais ter relacionamento sexual porque ele começa a ver que ele está falhando demais, ele é fraco naquele momento ele está sendo fraco, está fragilizado, e a mulher, se não tiver sabedoria também, acaba que atenua esse problema, ou piora, né? No caso, piora o problema. E aí ela pode fazer com que esse homem se sinta mais fragilizado ainda. E aí uma série de problemas sexuais começam a acontecer. E o relacionamento pode estar ladeira abaixo por conta disso. E uma das coisas que eu vejo que acontece no dia a dia, um dos primeiros sentimentos que acontece, é a mulher, na hora H, ela se acha que ela que é o problema. Sim. Eu que sou o problema, você não gosta mais de mim. O que está acontecendo comigo? Ela se traz para ela. E na verdade tem que lembrar que muitas vezes não é ela, é o cara. Sim, que é o problema. Justamente. Muito bem colocado, doutor. Às vezes a mulher começa a achar que não é mais atraente, que não é mais sedutora, que não é mais não tem mais admiração daquele homem. Ele perdeu o interesse por ela. E aí começa a vir um monte de pensamentos na cabeça daquela mulher. E na verdade é medo que o cara tá. Ele tem medo de conversar. Por isso que conversar é muito importante. Perfeito. Né? O que está dentro da gente, o outro não sabe.
O que eu estou pensando agora, o Leonardo não sabe. Então eu tenho que chegar para ele e falar, eu estou insatisfeito com isso, mas de uma forma como toda mulher sabe, de uma forma bela, de uma forma carinhosa, leve, de uma forma leve, o cara entende dessa forma. Nunca tenta desafiar, é besteira, o desafio dá conflitos. Perfeito. O que acaba indo para a cama também, né? Vai para a cama, tudo é transferido para a cama. Tudo é transferido. Sim, porque aí vem o descontentamento, a mulher começa a ficar também um pouco insegura, ela não tem segurança, passa a não mais confiar naquele homem, então uma série de questões. E aí se tiver uma questão financeira envolvida, piora mais ainda a situação. Então piora mais ainda a situação. Então os homens precisam procurar ajuda e identificar tudo isso. Não achar que é uma besteira ou uma coisa de momento. E tem que de fato ter diálogo, como você mesmo disse. E culturalmente acha que é besteira, psicológico, não é só não. Não é só psicológico, e pode ser psicológico e orgânico. Pode. Na maioria das vezes é misto, né? É misto. É um conjunto de coisas. Misto. Um conjunto de coisas. Então, esse processo emocional, ele atrapalha muito os homens. Os homens precisam identificar, precisam assumir, principalmente para as suas esposas. Precisam assumir e procurar ajuda, né, doutor? Procurar ajuda. Tem um lance aqui que existe uma porcentagem muito grande, né, do sexo. Sim. Qual que é essa porcentagem de importância do sexo nesse meio, homem e mulher? Excelente pergunta, doutor. A porcentagem no meio de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, é de mais de 60%. O sexo é mais de 60% de um relacionamento, que é a parte da química. Porque se não tiver, realmente fica complicado. Fica complicado. O relacionamento ele não fica sólido. Ele não tem raízes. Não tem raiz. Não tem. E quando não tem, também, o homem está bem, a mulher está bem. Por algum motivo não está tendo esse 60%, sobra pouco, né? Sobra pouco. E aí, 40%. E o que esse homem leva para fora de casa? Raiva, angústia, tristeza, trata mal os outros, é um cara pesado, olha quantas coisas. É verdade. Como fazer que isso não aconteça, Leonardo? Esse cara que sabe que está todo dia no trabalho, dando patada nos outros, está raivoso, os problemas financeiros, o que você aconselha que esse cara tem que ser? Bom, primeiramente ele precisa procurar ajuda. Por que ele precisa procurar ajuda? Porque isso está atrapalhando o seio familiar e profissional dele. Então são duas bases, principalmente a família. Então ele precisa procurar ajuda imediatamente. Porque se ele não procurar ajuda, vai ter problema. Que tipo de problema? O casamento vai acabar, ele pode sair do trabalho, porque alguma atitude intempestiva, ele pode perder o trabalho, ele pode criar um outro problema, ou seja, um problema que não existia e agora ele criou por conta de estar com esse problema de ordem sexual e emocional. Então ele precisa procurar ajuda. Mas uma palavra aqui para os homens que estão nos assistindo. Presta muita atenção. Se você que está me ouvindo agora não identificar que você tem esse problema, que você precisa de ajuda, que você não valoriza mais, que você valoriza mais a sua família do que qualquer outra coisa, você está fadado ao fracasso. Você precisa procurar ajuda. A sua família é o principal da sua vida. E dentro do seio familiar está seu relacionamento com a sua esposa. Então você precisa cuidar disso, certo? Depois dessas palavras, não tem mais nada para falar. Foi muito bom mesmo. Obrigado. Eu acho que a mensagem tem aí raciocinar, refletir sobre isso. E procure a gente nas nossas redes sociais, qualquer dúvida. Acho que a gente tem que trazer mais o Dr. Leonardo para esclarecer mais coisas aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. A próxima. Até a próxima. Fique com Deus.